Seja o Senhor, tu, ó homem de Deus, mulher de Deus também, graças a Deus. Os irmãos têm desfrutado dessas cartas? Eu tenho, primeiro porque são as últimas cartas de Paulo. Nós estamos falando aqui de um homem já com seus 60 e tantos anos de vida, já tinha experimentado uma experiência muito profunda com Deus, edificação das igrejas, vitórias, derrotas. Isso aqui é a última coisa que ele escreve. Nós temos aqui um Paulo maduro. Maduro. Então o que ele escreve aqui, irmãos, é muito importante. É muito importante. Isso aqui deve ser valorizado por nós. Agora é curioso notar que essas cartas, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, que são chamadas epístolas pastorais, elas não são tão profundas, na verdade. Repararam isso? Não é uma carta teológica. Por exemplo, quando você pega Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, são cartas que Paulo escreveu com muita profundidade, na verdade, não é? Muito, é o coração da Bíblia. Mas você pega 1ª e 2ª Timóteo, são cartas extremamente práticas. Isso me levou a pensar, é muito mais difícil ser prático do que profundo. Não é verdade? Por exemplo, olha só, vamos supor aqui que eu venho aqui dar uma mensagem sobre casamento. Aí eu falo, casamento é um tipo de Cristo da igreja, dou todos os fundamentos bíblicos com profundidade, vou de Gênesis a Apocalipse. Amém. Muito boa a palavra sobre casamento, né? Muito bom. Só que aí depois vem um irmão e fala assim, irmão, não gostei da sua palavra sobre casamento, mas viu, eu e minha esposa estamos nos divorciando. Você pode ajudar a gente? O que é mais difícil? Falar sobre casamento ou ajudar o casal? Você entende que ajudar o casal é muito mais difícil do que falar sobre casamento? Para você ajudar as pessoas de forma prática, você precisa ter muito conhecimento da verdade, experiência com Cristo, experiência de vida, para poder ser um bom conselheiro. Paulo foi aqui para Timóteo um bom conselheiro. Por que ele pôde ser assim? Porque ele já tinha muito crescimento de vida, muita experiência com Cristo, muita experiência humana. Então, às vezes, a gente pega Timóteo, as cartas, e fala assim, não são tão profundas assim, vá. Eu vou dar um exemplo de coisas que ele trata nessa primeira carta. Tem a segunda, só na primeira carta. Como uma mulher deve se vestir? Pergunta difícil, né? Está aqui. Leia 1 Timóteo. Ele fala como é que uma mulher deve se vestir. Como que você tem que escolher um bispo, um líder da igreja? Difícil? Se você não tivesse isso aqui, como é que você escolheu os líderes da igreja? Os presbíteros e os diáconos? Aí ele dá uma lista de características, que por sinal, a questão mais importante é o caráter, não o conhecimento. Certo? Questões práticas. Como detectar a apostasia, o desvio? 1 Timóteo. Como é que você vê que a coisa está desviando? 1 Timóteo. Como é que você lida com irmãos e irmãs mais idosos que você que estão causando problema? Porque é complicado isso, porque você tem que honrar os mais velhos. Você está numa posição de submissão. Timóteo era mais novo. E os irmãos e irmãs mais velhos estavam causando problema. E aí, como é que você tem que lidar com isso? Que pergunta difícil. 1 Timóteo. Responde isso aí. Eu não vou falar não, viu? Você vai ler. Até porque isso já foi falado, né? Matéria dada, matéria estudada, né, irmãos?
Como lidar com viúvas? As viúvas na igreja. E aí, naquela época, né, ser viúva, irmãos, era sinônimo de pobreza. Como é que a igreja tem que sustentar isso aí? Quem que tem que sustentar a família, a igreja? Que história é essa? 1 Timóteo. Como resolver problemas com os presbíteros, hein, João? Presbítero ali, a gente viu isso, né? 1 Timóteo capítulo 5, aí, o presbítero está dando problema, e aí, o que você tem que fazer, como é que ele dá isso? Olha que abacaxi isso aí. Paulo responde. Como lidar com o dinheiro? Nós vamos ver isso hoje. Então, isso só em 1 Timóteo, tá? Tem 2 Timóteo também. Mas veja só, para você tratar com questões práticas e aconselhar os irmãos, você tem que ser muito crescido em vida. É fácil nós sermos genéricos. Duro é você pegar o caso ali e aconselhar. Particularmente, eu acho que é muito mais difícil ser um pastor do que um mestre. Certo? Porque o mestre ensina tal, as verdades, muito bem. Mas o pastor, ele vai atrás das ovelhas. E cada ovelha tem um problema diferente. E o problema A é diferente do B. E aí você usa o remédio, não, funcionou na primeira vez, vou usar aqui. Não, não funciona. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, os problemas são diferentes. Então, assim, leia essas cartas. Elas vão te ajudar nas questões do seu dia a dia. Grandes verdades são muito importantes, claro, irmãos. Por favor. Mas as questões práticas também. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos valorizar essas cartas. Nós estamos aqui diante de cartas escritas pelo apóstolo Paulo na sua maturidade. Isso precisa ser lido e considerado. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo 6. Os irmãos leram o Alimento Diário essa semana, viram que o irmão Miguel abordou parte do capítulo 5 e todo o capítulo 6. Por uma questão de tempo, nós vamos abordar apenas alguns versículos do capítulo 6, amém, irmãos? Então, 1 Timóteo 6, 3. Olha lá, vamos ler? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Até aqui tá bom. Veja então, Paulo mais uma vez vai lidar com o problema de ensinos diferentes. Isso aqui não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que Paulo fala. Esse era um problema muito recorrente ali. O problema do desvio. Por que, irmãos, isso era muito recorrente lá? Lembre-se, os irmãos não tinham Bíblia. Então chegava um ciclano lá e falava, eu sou um profeta de Deus. E eu vou falar aqui uma palavra de Deus para vocês. E começava a falar um monte de borracha. E as pessoas, então é a palavra de Deus. Eles não tinham Bíblia para conferir. Então eles chegavam lá, falavam o que queriam, desviavam da verdade. Eram os falsos mestres. Isso era muito comum lá, naquela época. Bom, irmãos, que o Senhor nos livre do desvio. E que nós estejamos sempre no caminho apertado, que é o caminho que nos conduz à vida. Vamos ouvir as sãs palavras. A palavra de Deus cura. A palavra do mundo machuca, mesmo que seja doce. Machuca. Certo? É um pote de leite condensado com gotas de veneno. Ai, que lindo, que gostoso, que bom. Está matando. Mas as palavras do Senhor, muitas podem ser amargas, mas curam. São as sãs palavras do ministério. Vamos nos ater às sãs palavras.
Senhor Jesus, porque as palavras curam. Aí Paulo vai entrar então nessa questão, mais uma vez, do desvio. Versículo 4. Como é que são esses falsos mestres? Tá lá? É enfatuado. Que palavra é essa? Enfatuado é uma pessoa cheia de si, orgulhosa. Nada entende. Você está entendendo? Nada entende. Ele paga de bonzão. Enfatuado, cheio de si, tem uma bela de uma embalagem. Mas o conteúdo está estragado. Nada entende. Mas tem mania, essa palavra no grego é doença, por questões e contendas de palavras. Gosta de discutir, adora. Não dorme se não brigar com alguém. E daí nasce o quê? Inveja. Isso a gente vê todo dia, né, irmãos? Provocação, difamações, suspeitas malignas. 5. Altercações. O que é altercação? É discussão acalorada. Isso é altercar. Diz altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Não tem a verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. Eles não têm isso. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Como eu disse para os irmãos, esses falsos mestres entravam nas igrejas, falavam uma palavra muito bonita, cheias, né, de oratória, o cara sabe, hein, tal, e todo mundo ia lá e ainda dava dinheiro para ele. Ou seja, ele transformava a piedade em fonte de lucro. Irmãos, a piedade não é fonte de lucro. O lucro aqui é dinheiro e reconhecimento. E aqui nós entramos numa questão, irmãos, muito próxima a nós hoje, que é quando uma pessoa, vamos pensar assim, num grande pregador, um grande evangelista, ele perverte a verdade, ele torna a verdade mais fácil, palatável, gostosinha. Sabe o que acontece? Ele ganha muitos fiéis. E ele ganha muito dinheiro também. Vou ser prático para os irmãos, tá? Imagine só, olha só como isso acontece direto. Um pregador, uma pessoa, vai lá e fala assim: Jesus te ama do jeito que você é. E aí? Bonito, né? Lindo. Ufa! Posso continuar vivendo do meu jeito. Viu? Vocês viram a sutilidade? Isso é perverter a verdade. Porque a base do evangelho é dizer que você é um pecador dos bons. Então, quando você fala, Jesus te ama do jeito que você é, irmão, Jesus nos ama. Isso não quer dizer que ele concorde com o jeito que você vive. Perceba então, quando você fala que Jesus te ama do jeito que você é, isso é uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira. Onde fica o arrependimento? Essa palavra leva a pessoa ao arrependimento? Essa palavra leva a pessoa para a cruz? Essa palavra leva a pessoa a seguir o caminho estreito? Essa palavra leva a pessoa a ir diante do Senhor e falar: Senhor, me limpa, me lava, me transforma? Veja então, quando você distorce a verdade se torna agradável. Mas a verdade bíblica não está aqui para te agradar. A verdade bíblica está aqui para te salvar, meu irmão. Você precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo. Então eu preciso ouvir a verdade. E a verdade dói. Então o que acontecia? Naquela época isso acontece hoje, irmãos. Muitos pregadores. Tem YouTube aí à vontade para você ouvir.
que você está ouvindo? Porque às vezes você está ouvindo uma palavra que faz tão bem, mas está te levando para o buraco. Está te levando para a falta de arrependimento. Está te levando para o conformismo. É o que eu chamo de pregação coach. Pregação coach. Coaching. Você é o máximo, você consegue, vai dar tudo certo. Vem aqui na nossa igreja e os seus negócios vão decolar. O melhor está por vir. Qual base bíblica disso? Se você levar em consideração que isso é verdade, a vida de Jesus e do apóstolo Paulo, eles foram derrotados. Porque muita coisa deu errado na vida deles, hein? Veja então que a palavra da cruz é a loucura. Mas é a palavra que nós precisamos ouvir. Então, quando uma pessoa distorce a verdade para tornar a verdade mais gostosa e fácil de ouvir, na verdade ele está falando uma mentira. E quem fala isso, lucra. Porque todo mundo passa a ouvi-lo. Nós somos um pequeno rebanho. Um dos motivos é porque nós falamos só a verdade. Filadélfia, como é que era a igreja em Filadélfia? Pouca força. Mas era a igreja vencedora. Você quer ou não quer ser vencedor? Quer, irmãos? Então, se atenha à verdade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre da mentira, irmãos. Percebam que a mentira é sutil. Quando nós falamos de mentira, nós não estamos falando de uma perversão total, não. É, sabe, aquelas gotinhas de mel que fazem você acreditar que está tudo bem. Que o Senhor nos livre disso. Vamos tomar a cruz. Graças ao Senhor, irmão Dong sempre foi fiel nesse ponto. Negar a vida da alma. Tomar a cruz, seguir o Senhor. Porque é isso que nos salva. Amém? Senhor Jesus. Então esse problema acontecia lá, acontece hoje. Perversão da verdade, falsos mestres. Ó Senhor Jesus. Agora, olha que curioso o versículo 6. Vamos ver. Está lá. De fato, vamos ler junto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Espera aí, afinal, a piedade é ou não é fonte de lucro? Porque no 5 falou que não pode ser. Mas no 6 está falando que é. Afinal, a piedade é ou não é fonte de lucro? Aí que está. A palavra lucro, aos olhos mundanos, tem um sentido. Mas, biblicamente, lucro tem outro sentido. Lucro no mundo é dinheiro no bolso, poder, reconhecimento. Isso a piedade não te dá mesmo. Mas, espiritualmente falando, a piedade dá lucro, sim. Que lucro? Que lucro, hein? 1 Coríntios 8:9. Vamos ver o lucro que a gente tem por seguir a verdade? Esquece dinheiro, esquece fama. Vamos ver o lucro. 1 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu irmão, você é rico. Fala amém. Você é rico. Sabe por quê? Porque você tem a vida de Deus. E por isso você é a pessoa mais rica desse universo. Riqueza é um conceito distorcido no mundo. Biblicamente, é rico quem tem Deus no coração, irmãos. Quem tem a vida de Deus. Cristo se fez pobre para que você se tornasse rico. Essa riqueza, claro, é a vida de Deus em nós. Você é rico, sim, Senhor. Romanos 10:12 diz que o Senhor é rico
para com todos os que o invocam. Quando você invoca o Senhor, irmãos, você se torna rico. Não é que seu bolso enche de dinheiro, é que a vida de Deus transborda em você. Esse é o conceito de riqueza. Certo? Senhor Jesus, Paulo falou em Filipenses que, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Hã? Olha só que invertida que a Bíblia dá nos conceitos do mundo. Lucro, para Paulo, era morrer. Por quê ele falou isso? Porque ele sabia para onde ele ia. Para ele já tinha visto o que o aguardava. Ele falou, olha, eu estou aqui nessa terra, vivendo Cristo, mas olha, morrer é lucro, hein? Porque ele sabia que ia para uma presença plena de Deus. Isso é ser rico. Amém, irmãos? A piedade, por um lado, se você levar então em consideração o lucro, sob a ótica mundana, a piedade vai te deixar pobre. A piedade, a verdade nua e crua, vai faltar. Mas você vai ser rico na vida de Deus. Ó Senhor Jesus. E o versículo 6 fala não só que grande fonte de lucro é a piedade. Voltando lá para 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o... E aqui a gente entra numa questão que está em falta. Contentamento. O que é contentamento? Contentamento é ser feliz com o que você tem. Vá falar na sua rodinha de trabalho que você está feliz do jeito que está. O quê? Onde já se viu esse patrão, esse governo? Parece que é pecado ser feliz com o que tem. Hoje o mundo pune o contentamento. Os irmãos estão entendendo? Se você falar que você está feliz com a vida que você tem e grato a Deus pelo que você tem, você é um derrotado. Você pensa pequeno. Não é assim? Isso é falta de contentamento. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender a ser felizes. Presta atenção, ó, Filipenses 4:11, eu vou ler para os irmãos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você não nasce sendo feliz. Você aprende a ser feliz. Você aprende a ser grato. Porque nós nascemos com um coração impuro. Para nós, naturalmente, nada está bom. Nada serve, nada presta. O casamento está ruim, os filhos estão ruins, o emprego está ruim, está tudo ruim sempre. Mas a felicidade, o contentamento, você aprende. Você aprende a ser grato. Você aprende. É um exercício, irmãos. Você abrir a porta da sua casa, depois de um longo dia de trabalho, entrar na sua casa e falar, aquela bagunça, a criança correndo, a mulher não sei do jeito. Você fala, Senhor, obrigado pela minha família. Você aprende a ser grato. Aí você entra no seu carrinho, seu pois é. Obrigado pelo meu carro. Aí você chega no seu emprego e fala, Ana, passar na porta e fala, Senhor, obrigado pelo meu emprego. Você aprende a ser contente. Isso exige um esforço da tua e da minha parte. Porque se deixar rolar, nós sempre vamos murmurar. Então, olha só, irmão, você quer ser rico? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Amém? O que é piedade? Expressar Deus.
E contentamento é ser grato a Deus. Você vai ser uma pessoa muito rica, se você for assim. Ó Senhor Jesus. Olha esse versículo, Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Melhor é um bocado seco, pãozinho seco lá, sem molho, aquela coisa dura de ver, mas tem harmonia no lar. Tem comunhão na família, aquela bagunça gostosa na mesa, todo mundo conversando, dando risada, feliz com a vida, grato com a vida. Do que você morar num palácio, comer filé mignon, e ficar brigando com todo mundo. Vamos ser gratos ao Senhor pelo que nós temos, irmãos. Ó Senhor Jesus, melhor é um bocado seco, irmãos. Amém? Agora vamos voltar lá para o versículo 7. Vamos ler até o 10. E aqui, como Paulo ele entra na questão do lucro, tal, aí ele já vai entrar na questão do amor ao dinheiro, tá? Que está muito relacionado. Vamos ler então 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando você nasceu, quando eu peguei meu filho, que nasceu faz 29 dias, ele nasceu sem nada. Não veio com celular, você acredita? Não veio, ele veio do jeito que veio. Tá? Então, nada trouxe. E nada vai levar. Não existe caminhão de mudança em enterro. A pessoa vai sozinha. Então, isso aqui nos leva a olhar para o que é eterno. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É difícil falar isso, né? Vamos ler. É tão difícil, vamos ler. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém. Graças ao Senhor. Que tapa na cara do consumismo, hein? Você falar que está feliz tendo sustento com que vestir, eu estou bem, rapaz. Irmãos, o padrão bíblico é diferente. A vida de Deus é diferente da vida do mundo. 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O cara está atrás de dinheiro, sem parar, o dia inteiro, ele está cavando a cova dele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja só, irmãos. Ter dinheiro não é problema. Por favor. Ser rico é muito bom. Qual é o problema? É amar isso aí. É amar isso aí. É tornar o dinheiro o senhor da sua vida. Você deve ser o senhor do dinheiro. O dinheiro não deve ser o senhor da sua vida. Porque nesta cobiça, as pessoas se afogam. Que cada um, como o Marinho falou hoje, pondere sobre isso. Relação com o dinheiro. Quem é o Senhor? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentam com muitas dores. Amém? Então quem ama o dinheiro, serve o dinheiro. E quem serve o dinheiro, sofre. É o que está falando aqui. E aí o irmão Miguel falou uma palavra, uma frase, né? Rico não é aquele que tem muito. Rico é aquele que precisa de pouco. Por quê? Porque ele está contente. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tem Deus no coração, tem uma casa para morar, tem roupa para vestir, tem um bocado seco para comer. Louvado seja o Senhor.
Algumas formas de lidar com o dinheiro, irmãos, eu penso em 3. Primeiro é o contentamento, que a gente já viu. Segundo, dar o dízimo. Dar o dízimo é um grande exercício de desapego do dinheiro. Nosso coraçãozinho nasce grudado no cifrão. Então você precisa fazer um exercício para descolar a coisa. Dá o dízimo. No mínimo. Isso é o mínimo. É dar o dízimo. Amém? Não fale nessa questão. Senão você vai ter um saquetel furado. Ah, não, eu não vou dar oferta para comprar aquilo. Aquilo desapareceu, perdeu o dinheiro. É assim que a coisa funciona, irmãos. Outra forma de lidar com o amor ao dinheiro. Oferte. Qual é a diferença de dízimo e oferta? O dízimo é 10% do que você ganha. Aquilo é do Senhor, inegociável, ponto. Oferta é para atender uma necessidade específica. Oferta para os missionários, oferta para a igreja tal, oferta para construir um local, oferta para ajudar um irmão necessitado. Isso é oferta, é algo a mais. Isso é ofertar. Então, irmãos, essas 3 coisas são grandes remédios para nós nos desapegarmos do amor ao dinheiro. O contentamento, o dízimo e a oferta. Amém? Ó Senhor Jesus. Agora vamos entrar no versículo 11 para concluir. Tu, porém, amém. Tu, porém, ó homem, ó mulher de Deus, foge destas coisas. Irmãos, eu li assim, né? Tu, porém, ó homem de Deus. Agora vem um negócio forte. Ó homem, né? Ó homem, aquela coisa, né? Foge. Até o... É diferente, irmãos. A Bíblia dá um nome mesmo, né? O homem de verdade, o homem espiritual, ele sabe quais batalhas lutar. Tem batalha que Israel venceu sem lutar. Vocês lembram do Velho Testamento? Vocês lembram que existe o Velho Testamento, irmãos? Existe. E se você for ler a história do povo de Israel, algumas batalhas eles ganharam cantando. Eles ganharam ficando parado. E o Senhor criou uma confusão lá e todo mundo... O inimigo se matou. Eles ganharam não encarando de frente. Irmãos, você não precisa lutar todas as lutas. Tudo que te vem na sua frente. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Basicamente 2 coisas aqui. A mentira e o amor ao dinheiro. São esses 2 temas principais nesse capítulo aqui que Paulo aborda. Ah, não, eu vou dar uma ouvidinha aqui. O que o cara tem para falar aqui? Eu sei que ele está mentindo, eu sei que essa palavra não é muito bíblica, tal, mas foge. Ah, não, o amor ao dinheiro, isso aí não precisa nem falar, né? Nós precisamos aprender a fugir. 2 Timóteo 2,22, Paulo falou para Timóteo, foge das paixões. Então, irmãos, tem coisas que você encara, tem coisas que você foge. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Veja só, não é só uma questão de fugir, você tem que seguir. Porque se uma pessoa foge e não sabe para onde vai, siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, busque estas coisas. Busque estas virtudes aqui. Olha só, aí vem o 12. Combate. Aqui não é fugir. Aqui é combater. Viu como você tem que escolher suas batalhas? Tem coisa que você foge, tem coisa que você segue, e tem coisa que você combate. O que você tem que combater? O bom combate da fé. O bom combate da fé. Vou dar um exemplo.
em casa, marido ou esposa não são convertidos, você está diante de um combate. É o combate da fé. Filhos incrédulos. É o combate da fé. Promova a fé na sua casa. Ah, mas vai sofrer oposição? Claro que vai. Mas essa é uma luta que você tem que lutar. É promover a fé. Aí, irmão, aí você não arreda o pé. Você tem que lutar. Você tem que combater o bom combate da fé. Anunciar o evangelho. Anunciar a palavra. Anunciar a fé. Você vai arrumar muito problema, mas esse é um problema que vale a pena lutar. É o combate da fé. Que o Senhor te dê sabedoria para você saber as batalhas que lutar. E saber quando tem que fugir. Mais uma atitude. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Ah, mas a vida eterna já não está em mim? Sim. Mas a vida de Deus tem dois aspectos. Por um lado, ela entrou em nós. Por outro lado, você tem que buscar a vida de Deus todo dia. Quando você acorda de manhã, invocar o nome do Senhor é tomar posse da vida. Ler a palavra é tomar posse da vida. Orar é tomar posse da vida. Cantar é tomar posse da vida eterna. Veja então, por um lado a vida de Deus está em nós. Por outro lado, a vida de Deus precisa ser exercitada em nós. Buscada por nós. Amém? Então veja quantas coisas Paulo falou a Timóteo em 2 versículos. Foge, segue, combate e toma posse. Ó Senhor Jesus. Para terminar a mensagem, vamos ler os últimos versículos da primeira carta, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando, de novo, os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda. Irmãos, Timóteo ouviu muita coisa. Ele viu muita coisa ali, os olhos dele. Ele serviu junto com Paulo. Imagina que esse menino não viu. Mas note, ele podia perder. Só tem uma coisa que você não perde: a salvação. A vida de Deus entrou em você, você é salvo eternamente. Mas as demais verdades, o depósito ao longo destes anos, alguns aqui décadas, pode ser perdido. Você precisa aprender a guardar o que você recebeu. Não brinca com isso. Certos pecados são verdadeiros rombos na nossa fé. E a coisa vai embora. Por isso que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está tudo aí no seu coração. Guarda o teu coração. Tudo que você recebeu do Senhor precisa ser muito bem cuidado, muito bem cultivado, para que nós não venhamos a perder, né? O diabo é um ladrão que vem matar, roubar, destruir. Guarda o que você tem. Preserva o que você tem. Amém, irmãos? Então, esse é o capítulo 6 de 1 Timóteo. Veja só que cuidado que Paulo tinha com Timóteo. Ele realmente pegou na mão de Timóteo, cuidou assim, pastoreou mesmo, resolveu todas as dúvidas dele, né? Realmente isso é
um exemplo de pastor para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém.